Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. E cara, tô ó, detonado aí, tá foda. Tô nos piores dias da gripe, basicamente. Eu tirei uns dias de folga, mas acabou os vídeos que eu tinha programados, então eu tô tendo que gravar de novo. E é isso, vai ter que ser assim os próximos vídeos do canal. Não vou estar fazendo tanto react, porque react demanda que eu fique aqui 30, 40 minutos e eu quero minimizar o tempo aqui no vídeo, né? Mas vamos lá. Eu vi os vídeos do Brilli, eu tava assistindo todos os vídeos que ele fez, assisti todos os vídeos do Putones também, e eu cheguei a uma conclusão em relação a essa treta. Então vamos comentar isso. Se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no canal para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos lá. O Brilli, ele tomou a expose de um criador de conteúdo chamado Green, que surpreendeu todo mundo, porque o Green ele fez esse vídeo e pegou mais de 1 milhão de visualizações. E é muito interessante você ver como vai mudando a narrativa do Brilli ao longo dessa história. Porque ele começa falando basicamente o seguinte: é só um cara de 3 mil inscritos dando expose, foda-se esse cara de 3 mil inscritos aí. Só que aí o vídeo foi pegando, viu? Foi pegando, foi reverberando, 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 reverberando. E aí agora não é mais a mesma coisa, entendeu? Aí, tipo, começou a ser de igual pra igual. Tipo, não, veja bem, não é bem assim. Vamos lá e tal, vamos resolver isso aí, galera. E aí agora já é outra postura, a postura de desespero, né? Tipo, ai, estão me atacando na internet, não! Basicamente isso que a gente viu na evolução do Brilli, né? Mas assim, mano, sei lá, mano, o Brilli parece uma pessoa muito perturbada, de verdade. Assim, eu não tô aqui pra falar do... Porque tem muita gente que provavelmente segue o cara e gosta do conteúdo dele, mas assim, não tô aqui pra falar que você tá errado de seguir o cara, mas assim, tipo, meu irmão, esse cara é muito perturbado, de verdade, nas coisas que ele tá falando e nas coisas que ele tá mostrando ser, sabe? Tipo, uma das coisas que aconteceu foi que durante esse vídeo onde ele desdenha do Green, fala que o cara tem 3 mil inscritos, tá me dando exposed aí, tem um amigo dele, do Rio de Janeiro também, carioca, que fala assim: aqui no Rio de Janeiro a gente resolve de outro jeito. Ele basicamente tá ameaçando o cara, né? Falando, pô, a gente aqui, ó, você dá exposed no meu mano aqui, a gente te elimina, entendeu? Te bota no micro-ondas, né? Te mata, basicamente, né? Ameaçou o cara. E aí você pensa, né? Beleza, né? Tipo, normal. Só que o tempo foi passando e esse cara, ele chegou a público agora recentemente falar umas paradas que basicamente ele foi enganado. Sim, o cara que tinha ameaçado o Green de morte ali naquela parada, basicamente veio a público falar que o Brilli tinha enganado ele. Falado que, não é bem assim. O Brilli chegou e falou que o cara tava fazendo maldade com ele e tal, não sei o que. Aí eu fui lá e defendi meu amigo, eu tava bêbado, não sabia o que eu tava falando. E vamos lá, ser sinceros, né? O cara tava brincando, acho que tava todo mundo entendendo, né? Tipo, foi uma brincadeira de mau tom, foi. Mas não acho que o cara tava realmente falando a sério, sabe? Queria eliminar o Green, sabe? Só porque o Green fez um expose de um cara babaca. Inclusive, uma das coisas que aconteceu é que esse cara, esse carioca, foi conversar com o Brilli, sabe? Ele foi mandar mensagem pro Brilli, no seguinte, no tocante do... porra, você mentiu pra mim, cara. Você falou pra mim que era X, eu vi a história toda aqui, eu vi que não é bem assim. Você falou pra mim que era uma outra coisa, eu tô me xingando agora. E o Brilli basicamente bloqueou ele, cara. O Brilli bloqueou o amigo dele, que tava defendendo ele publicamente, mano. E assim, eu já conheci pessoas que nem o Brilli. Já conheci pessoas que vivem na brincadeira, que fica só fazendo zoeira e outras coisas mais. Pessoas perturbadas desse jeito. E isso até me traz um pouco de um certo nível de angústia, porque eu lembro de pessoas ruins que eu conheci na minha vida que eram desse jeito, e a única coisa que eu posso dizer pra você é pra você se afastar desse tipo de gente. Eu não tô falando pra você não consumir o conteúdo dele, porque eu acho que consumir o conteúdo é diferente de você ter contato com ele, mas é uma pessoa que você deve ter distância, porque é uma pessoa que é muito egocêntrica, é uma pessoa que só se importa com ela. É muito chato, eu acho que você vai se identificar com essa situação porque todo mundo já passou por uma situação desse tipo. Você tem um amigo e você pode estar inclusive nessa posição agora, e aí fica a dica pra você se afastar desse amigo. Você tem um amigo que você sente que a amizade é de uma mão só, sabe? É aquele amigo que ele vem, conversa com você, pede ajuda pra você, conversa, fala as coisas pra você, você ouve ele e tal, e aí ele sai, vai embora. E aí depois disso,
sei lá, você precisa falar qualquer coisa, você precisa de qualquer nível de ajuda que possa ser, tipo, sei lá, a coisa mais básica do mundo, sei lá, aconteceu alguma porcaria na sua vida, sei lá, você bateu o dedo numa mesa e você chorou e reclamou da dor, e você foi falar pra esse amigo não quis te ouvir, ou esse amigo te distratou. Mas mesmo assim você continua nessa amizade, sabe? Esse tipo de gente egocêntrica, que é só ela que existe. É como se ela estivesse jogando videogame e você fosse um personagem ali, um NPC, que ela vem, conversa e vai embora, sabe? Tem muitas pessoas que são assim, mas tem pessoas que são desse jeito, somado ao fato de que essas pessoas vivem pela zoeira, entendeu? Vivem de ficar azucrinando as outras pessoas. E é justamente até agora, tudo que foi exposto, né? Tudo isso que expõe o Brilho. E é por isso que eu acho que qualquer conteúdo que o Brilho esteja, entre aspas, falando sério, sabe? Deva ser jogado no lixo, basicamente. Porque ele não consegue falar sério, basicamente. As incongruências nos pronunciamentos dele, as incongruências nos posicionamentos dele, as incongruências nas atitudes dele mostram que ele, tipo, simplesmente tá em crise agora, ele tá vivendo um momento de crise, de fato, mas ele não só está vivendo um momento de crise, como ele também é uma pessoa que ele é vazio nesse sentido, sabe? Ele é uma pessoa que ele tá desesperado e ele é vazio o suficiente para não conseguir hoje pegar e se sustentar na defesa de alguma coisa que tá acontecendo. Você entende o que eu quero dizer? Porque quando ele vai defender, ele não defende por pontos, ele defende um comentário vazio. É como se ele soubesse que se ele falar certas coisas, vai ter certos resultados com a comunidade dele, sabe? Mas quem é um pouco mais inteligente vai conseguir ver isso e perceber que ele tá falando coisas vazias, entende? Pra meio que se defender dessa situação toda e que ele vai continuar sendo essa pessoa porque ele é assim, sabe? Porque ele continua sendo dessa maneira. E esse tipo de comportamento é um comportamento que isola muito você. Mas ao mesmo tempo que isola muitas pessoas, no caso do Brilho, ele é uma pessoa que é extremamente eu diria que ele é uma pessoa que ele é muito de boa, sabe, pra você conversar. É uma pessoa que te envolve muito fácil, entende? Então quer dizer que é tipo como se ele estivesse chupando uma manga. Aí ele terminou de chupar a manga e ele joga fora. Mas ele vai encontrar outra manga pra chupar. E muitas pessoas vão falar, tá, esse tipo de comportamento que ele tem isola ele. Vai fazer com que ele não tenha amigos. Mas ao mesmo tempo que vai fazer com que ele não tenha amigos, entre aspas, vai fazer com que ele conheça novas pessoas e rode isso, entende? Então vai virar um ciclo de tipo, entra a pessoa, é chupada, manga, joga, vira o bagaço, joga fora, vai, entra outra pessoa e vai seguindo. E pelo que eu vi, tipo, o Crânio foi uma dessas pessoas. O Crânio fala, não, porque ele era muito gente boa até ele não ser mais gente boa. E aí é aquilo, ele é gente boa enquanto é interessante pra ele ser gente boa, até chegar um ponto, né, que ele joga você fora e ele vai pra próxima pessoa e ele vai fazendo isso eternamente, entende? E assim, a gente tem que começar a entender que tem pessoas que são assim, independente de relacionamento amoroso, porque muita gente deve estar fazendo paralelo com relacionamento amoroso, pensando que isso realmente faz parte de relacionamentos amorosos. E sim, tem pessoas que são assim no relacionamento amoroso, mas também tem pessoas que são assim na vida no geral, com relacionamento de amizade. E é justamente esse o caso aqui. O Brilli é essa pessoa, então não vai fazer a mínima diferença. E isso faz eu pensar que esses exposeds, que essas brigas que estão acontecendo estão indo longe demais no quesito pessoal e muito menos prático. Porque era para falar sobre a questão das dívidas do cara. E ele tá devendo muito. E ele tem que pagar. E é isso. Mas aí quando entra nas questões pessoais, aí vira uma questão muito pessoal do Putones, por exemplo, que fez uns vídeos de horas e horas. E esses vídeos do Putones, na minha opinião, são muito pessoais pro Putones, entendeu? E não são conteúdo, mas a gente gosta de ver fofoca e a gente vê porque a gente quer saber da fofoca e da vida do Putones e tal, mas é uma coisa assim que não envolve a gente em qualquer número, entende? Então, os exposes que o Putones deu no Brilho, eu não acho que justificariam, por exemplo, você pegar e cancelar o cara, sabe? Porque mostra que ele foi babaca com Putones e com outras pessoas mais. Mas isso sozinho não é um motivo, saca? Agora, o motivo de dever dinheiro, com certeza, né? Pelo fato dele chamar os editores, mas é a mesma situação. Se você for parar pra pensar de pegar a manga, chupa a manga e joga fora, né? Tem muitas pessoas que são desse jeito. Então, esse é um tipo de pessoa que você tem que sair de perto. Você tem que, tipo, quando você perceber que a pessoa é desse jeito, mano, cai fora. Ah, mas eu tô namorando com a pessoa assim. Mano, você só vai sofrer. Ah, mas eu não quero largar porque eu amo muito essa pessoa. Meu irmão, tu vai tomar dano. Já tomou, na verdade.
Aí você vai tomar dano agora ou daqui um mês, que vai ser pior o dano que tá sendo causado. Ou daqui um ano, que vai ser pior ainda o ano que tá sendo causado. O dano que tá sendo causado. É muito importante você ter essa ideia, porque você está sofrendo danos na sua vida. Ter pessoas como o Brilho perto de você é sofrer danos, entende? E pra ele não faz a mínima diferença se você vai estar ou não aqui. Amanhã ele vai estar em outro lugar com outras pessoas e vai continuar esse ciclo e a vida dele inteira vai ser desse jeito. Vai ser assim pelo resto da vida e você jamais vai conseguir mostrar pra ele que ele tá errado porque na mente dele isso nunca vai entrar, entendeu? Então, por mais que tenha várias pessoas apontando que o Brilho tá errando, que o Brilho tá errando, ele jamais vai interpretar isso, ele jamais vai entender. Porque é como se você estivesse tentando mostrar pra uma pessoa uma cor diferente. Ai, que cor é essa? Cor, sei lá, fúcsia. Algumas pessoas vão saber o que é o fúcsia. Mas se você não conhece a cor fúcsia, como que eu vou explicar pra você o que é uma cor? Ah, é uma mistura de verde com azul com amarelo. Aí vai dar o fúcsia, sabe? É difícil, né? Então é a mesma coisa com a questão sentimental. Os sentimentos também são como cores. Tanto que você tem a palavra saudade, que é uma das palavras mais difíceis de você traduzir. Porque você vai levar pra gringa isso, a galera não entende o que é saudade. Eles sentem sim, mas eles não entendem o que significa a saudade. Porque é um sentimento de sentir falta de alguém, mas uma nostalgia. Mas não é a mesma coisa que nostalgia e nem sentir falta, porque são coisas separadas. Entende? E quando você começa a pensar no que é a saudade, você vê a complexidade desse sentimento. Mas é a mesma coisa aqui. Você tem uma pessoa que tá vivendo agora, tá lá seguindo e tal. É uma pessoa que é envolvente, que tem um sucesso muito grande por causa disso também, né? E que se envolveu com muitas coisas estranhas e escusas, né? Muita gente vai falar, nossa, então o Brilho é um psicopata, um sociopata e tal. Eu não faço ideia, não sei. Mas isso é narcisismo, com certeza. E todos esses são transtornos relacionados ao narcisismo, de fato. E aí, sei lá, tipo, será que o Brilho se sente mal em relação às coisas? Talvez ele poderia ter uma vida melhor se ele não tivesse se envolvendo com um monte de tóxico e outras coisas mais, né? Mas, sinceramente, isso é um problema dele, né? Eu acho que se a pessoa tá usando tóxico ou coisa, é problema dela. Ela faz o que ela quiser, ela é dona dela mesma, ela já é adulta. Não é legal, não é bom, tipo, é horrível, mas é uma decisão da pessoa, especificamente. E assim, sinceramente, eu acho que essa vai ser uma das tretas mais broxantes que vai ter final. Porque o final dela vai ser literalmente nada. Vai ser um monte de gente brigando e falando um monte de coisa pessoal. E no final das contas não vai ter resolução de nada. Porque o Brilho vai continuar achando as mesmas coisas de sempre. Vai continuar sendo a mesma pessoa de sempre. E vai continuar fazendo as mesmas coisas de sempre também. Eu me pergunto como o cara consegue zoar tanto os Airbnbs, mano. Tipo, o cara pegou e limpou a bunda numa toalha do Airbnb, mano. E coisas piores até, inclusive. Todo mundo que ele pega o Airbnb é banido, mano. Tipo, e ainda tem gente que empresta, né? Mas é aquilo. Ninguém sabe até ouvir um próximo. E aí vai ter outras pessoas que ele vai pedir o Airbnb emprestado. E aí a pessoa vai confiar e vai se fuder, vai perder o Airbnb. Foi quantos Airbnbs que ele estragou assim? É o do Crânio, do Paulo Matias, de um outro maluco lá, foi 3 já. E a hora que é interessante, porque quando uma pessoa denuncia, entre aspas, ele vem outras pessoas pra falar. Então, tipo, passaram mal na mão dele no passado, aí vem outra pessoa e fala, não, 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 eu também, há 3 meses atrás eu. E recentemente, né, esse carinha aí que falou aquela parada do Green, que falou aquela que no Rio de Janeiro resolve de outra forma. Esse carinha, ele basicamente foi o novo que passou mal, entre aspas, na mão do Brilho, porque ele acabou falando coisas e depois ele foi descartado, chuparam a manga e jogaram fora, entendeu? Assim, eu acho que a galera não tem que ficar atacando ninguém. Esse carinha, por exemplo, que falou isso, ele já falou sobre o contexto, né? O cara mentiu pra ele tava bêbado e ele não é uma pessoa pública. Então ele não, tipo, sinceramente é uma coisa que as pessoas falam mesmo aqui no Rio de Janeiro. Então, tipo, sei lá, mano, é só uma piada de mau gosto, mas é, né? Então, não tem por que você ir lá e mandar mensagem que iria ameaçar esse cara. Não faz sentido, na minha opinião. Não é legal esse tipo de situação. Até porque, tipo, sinceramente, eu acho que mesmo no pessoal do movimento, se você for lá e falar as coisas que o Brilli tá fazendo, ele vai ser escrotizado. Porque o Brilli, tipo, literalmente foi lá, contratou uns moleques pra trabalhar pra ele, provavelmente menor de idade, inclusive. Chegou lá e falou: Ah, não gostei do seu trabalho, não vou te pagar. Meu irmão, que porra, acho que qualquer um vai achar isso uma situação absurdamente bizarra, entendeu? Então não tem como defender, não tem esse papo de no Rio de Janeiro a gente resolve assim, entendeu? Não é assim que funciona. Até, como eu disse, os caras do movimento vão achar isso uma coisa errada, vão tipo, sei lá, julgar, brigar com o cara, obrigar ele, no mínimo obrigar ele a pagar.
saca? Mas é aí, então é isso, basicamente a minha opinião em relação a essa treta do Brilli, que, caraca, tá fazendo uns vídeos longos, hein? Todo mundo fazendo uns vídeos de 40, 50 minutos. Até eu fui citado, clã, pra você ter ideia. É assim, mandaram lá no WhatsApp. Mas assim, cara, sinceramente, independente de mandar eu no WhatsApp ou não, foda-se, eu não tô nem ligando. Tô doente, tô jogando Supreme Commander aqui de boaça e vou continuar. E é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.